pessoal, estamos começando mais um podcast dos Profética e hoje eu tenho duas pessoas especiais aqui. Estou aqui com a nossa entrevistada Zilda e estou com o apóstolo Paulo, né? Esse aqui já é figura carimbada, todo mundo já conhece, né? Mas a Zilda é nossa convidada de hoje, especial, e eu queria que, com todos os convidados, ela pudesse se apresentar, né? Falar um pouquinho dela. Zilda, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês pela oportunidade. Não é? Eu estou realmente muito emocionada, não é? Porque amo essa casa, sou membro da Bethlehem, já fazendo 3 anos. Puxa vida. Passou rápido, Né? Eu entrei um pouquinho antes de fechar para a pandemia, né, da Covid. Então, foi algo que Deus me direcionou para cá. Né? Eu frequentava a Bethlehem um ano antes de ter essa certeza, né? E aqui eu tive a confirmação, uma pessoa foi usada por Deus para perguntar para mim o que eu estava, porque eu não tinha vindo para cá de vez. Puxa! Né? Então foi uma experiência muito forte, porque no ministério onde eu estava, já estava há 7 anos, né? E eu não sabia como resolver essa questão. Uhum. Entreguei realmente para Deus, falei, Deus, então faz. Né? Por onde eu começo, né, a fazer esse desligamento. E ficou muito claro que aqui seria o lugar, não é, que o Ministério de Israel, não é, e a minha história seria de alguma maneira melhor utilizada. Entendi. Para o meu povo. Ah, né? Que demais. Então a Bethlehem tem esse sentido para mim. E hoje, ser chamada para um testemunho é algo assim maravilhoso. Estou muito feliz. E a gente quer ouvir tudo, Zilda. Mas fala um pouquinho de você aqui na igreja. Então, aqui sua atuação. Aqui na igreja eu faço parte da intercessão. Sim. Né? Meu nome é Zilda Léa Jaminique Zivian, né? Sou brasileira, né? Sou filha de um lado polonês, do outro lado lituano, né? Mas meus pais já eram brasileiros. Certo. Né? E meu encontro com Yeshua, né? Que mudou a minha vida. Ah, com certeza, muda de todo mundo. Mas mudou a vida no sentido de ter um encontro realmente com Deus. Puxa. Que é algo que, na minha vida, desde menininha, eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre me envolvi com as coisas com profundidade. Mesmo pequena, sempre foi muito intensa para as coisas, né? Uhum. E com a caminhada, adolescência, né? Eu fui tendo meus primeiros amigos judeus só na faculdade. Puxa! Né? Eu sou uma pessoa, a faculdade de medicina, né? Que a graça de Deus, esse ano vou fazer 40 anos de formada. Puxa! Eu mesmo ouço isso, eu fico, meu Deus, né? Mas é uma trajetória importante mesmo, né? Na questão da medicina, né? Então, a faculdade de medicina do ABC, 9ª turma, né? E isso, quando eu conheci a Jesus, Yeshua, foi após a minha separação em 96, não é? Entendi. E a partir daí, aquele vazio existencial, ele se preencheu, eu falo que com as 5 letras de Yeshua, né? Que em português é Jesus, né? Amém. Aquela alegria da existência, o sentido da vida. Então, eu fui entendendo que tinha um plano maior, um propósito com a minha vida, através desse encontro, que Deus iria fazer alguma coisa, mas não foi instantâneo, foi um processo, né? Amém. Que eu falo, assim, foi a partir desse encontro, eu pude voltar para trás da minha vida e entender essa identidade de Yeshua na minha vida. Eu, como judia, uma judia que nunca fui religiosa, de uma família não religiosa, secular, né? Como isso foi forte, esse chamado, mas completou com ele, no meu coração. Amém. Né? Zilda, demais essa introdução que você fez pra gente. Eu queria só justificar aqui a presença do apóstolo, né? Ele que tem um chamado para o povo judeu,
né? Ele melhor do que ninguém nessa casa aqui para estar junto, para poder conversar contigo, né? Então, AP, por favor, tá com o microfone. Zilda, obrigado. Profeta Daniel, muito obrigado. Eu me sinto honrado, porque a gente está vendo diante dos nossos olhos, né, um milagre acontecer, porque a palavra de Deus diz que haveria um tempo em que a videira daria fruto junto com a figueira. E a gente, depois de quase 2000 anos, a gente está vendo de novo judeus e não judeus, crentes em Yeshua, crentes em Jesus, servindo ao nosso Deus, ao único Deus que existe, não é? Livres de tantas marcas ruins do passado, de perseguições, e aprendendo a caminhar juntos. Então, a sua presença aqui, hoje congregando conosco, mas mais do que isso, né? Hoje a gente sendo amigo, a gente de alguma forma servindo juntos a Deus, tocando outros judeus, servindo a comunidade de Israel, mas também a tantas pessoas que Deus tem dado a oportunidade de tocar. Então, eu me sinto honrado desse convite de participar, né, dessa mesa hoje, desse bate-papo, e eu queria, talvez, ser o mais próximo aqui para ouvir todas as suas histórias e fazer algumas perguntas que eu estou super curioso. Então, queremos te ouvir. Então, história tem, viu? Se for nesse processo de encontro e de significado da vida, né, de lembranças desde a infância, né, tudo foi se encaixando. Se eu te pudesse fazer uma pergunta, eu acho que seria até bom fazer as perguntas, porque... Se você pudesse nos contar, você falou um pouquinho aí do seu pai, não é, da sua mãe, da sua família. Conta pra gente, como foi a história? Seus pais nasceram no Brasil, é isso? Dois nasceram no Brasil. Como que eles vieram pra cá? Qual que é essa história? Não, meus pais nasceram no Brasil. Sim. Né? Os meus avós, do lado paterno, eles vieram da Polônia. E do lado da minha mãe vieram da Lituânia, né? E a história, até mais detalhes com relação ao meu pai, eu tenho um pouco mais do que da minha própria mãe, né? Porque a minha mãe, a minha avó, né, não trazia praticamente quase nada dessas lembranças. As lembranças que eu tinha eram retratos, né? Quando a gente ia na casa e frequentava a casa de vô e de vó. Isso é uma coisa muito forte, né? Sim. Porque de sábado já ia para a casa do vô, de casa da avó, era uma coisa quase que sagrada, né? Uhum. E em cada casa tinha características parecidas, era muito um acolhimento maravilhoso de vô, né? De vó, porque o meu avô do lado de mãe, eu não o conheci, né? Quando ele faleceu, né? Ele já tinha falecido 9 anos antes de eu nascer. Então, eu não conheci, só conheci a minha avó do lado de mãe. Uma mulher muito batalhadora, que ficou com 5 filhos, viúva de 5 filhos, né? Então, a vida dela realmente, eu acho que esse laço familiar, né? As lembranças de pais na Lituânia, que depois eu soube que tinha uma raiz religiosa, né, foi rompida de alguma maneira muito forte no coração da minha avó, que de alguma maneira rompeu também na vida da minha mãe, né? Já o lado do meu pai não era, era mais sensível, mas não era uma coisa, sabe, de ir para a sinagoga, né? Embora o meu avô, né, morava numa vila com a minha avó, lá no Bom Retiro, né? Que na frente era na frente do Lubavitch. Então, o meu avô ia no Lubavitch, ele frequentava, né? Mas eles não deram sequência para as coisas judaicas, né? É uma coisa a ponderar aí, Zilda, que muitas pessoas, quando pensam em judeus, pensam nos ultra-ortodoxos, todos vestidos de preto, e não fazem ideia que existe uma comunidade gigante de judeus que não são religiosos, não é? O Bom Retiro, na verdade, pouquíssimos, né? Hoje em dia, muito mais, não é? Então é muito interessante você dizer que você é judia, não porque a sua família era religiosa, mas porque você é judia. De origem, são os seus avós e que isso era uma identidade que sabia que era, né? E alguns foram religiosos, mas não a parte da família que veio para o Brasil. Mas mesmo essa história de religioso, eu vinha a buscar
depois que eu conheci Yeshua, né? Porque, assim, esse encontro foi muito forte, né? E o Senhor realmente tomou, né? Me tomou, minha alma, meu coração, né? Da busca desse vazio existencial, né? Então, tinha que ter um pra quê, né? E como é que foi isso, Zilda? Como é que você chegou lá e foi numa igreja? Na verdade, eu não cheguei lá, eu cheguei arrebentada mesmo, né? Então, me levaram, né? Eu tenho uma história aí, né? Que também dá para falar, mas um bom tempo. Quando eu me vi subindo numa igreja evangélica, eu mesma falei, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Eu achava que outras pessoas tinham problemas espirituais, não eu, entendeu? Então, assim, quando eu subi, foi tremendo esse dia, porque eu sentei e aquele pastor, profeta, que é o meu pai da fé, né? Ele simplesmente foi usado pelo Espírito Santo para falar de mim. Eu fui escorregando na cadeira, eu falei, não é possível. E eu era tão ignorante de tudo isso, eu falei assim, ó, esse é um médium. O que está falando com ele? Falando de mim. Eu fui quase subindo na cadeira, foi muito forte. Eu falei, o que é isso? O homem sabe tudo da minha vida. É o Espírito Santo que usou a vida dele para dizer a meu respeito. Então, aquele impacto já fiquei meio, que é isso, né? Uhum. Lógico. Eu, curiosa, né? Falei, vou voltar, né? O que mais que ele vai poder falar de mim? Eu quero saber mais de mim. Não é? E ele, nossa, o tremendo foi que esse pastor, ele foi várias vezes para Israel, mas na última vez que ele foi, um ano antes, pastor Nery, Antônio Nery. O ano antes de me conhecer, ele foi no Muro das Lamentações e colocou lá no buraquinho, pedindo a Deus para ele poder ter a oportunidade de evangelizar uma família de judeus. Que coisa linda. E ele me conheceu numa circunstância bem confusa da minha vida, e a gente teve uma empatia, assim, imediata, né? E aí, quando ele soube que eu era judia, quase ele teve um troço. E aí ele me revelou o que tinha acontecido. Quer dizer, foi algo de Deus, né? Totalmente programado. E ele, um amor por Israel, algo assim, todo o material que ele tinha, ele foi passando para mim. Não é? Para me ensinar, para eu aprender, para eu ler. Então, muito amor. Eu fui muito acolhida com amor. Por Deus, me colocar na mão de uma pessoa com tanto amor pelo povo de Israel, Aleluia. né? Amém, amém. Então, muito forte, né? Então, nada foi por acaso, não. E esse encontro com Yeshua te fez conectar com o teu passado, Sim. querer entender as histórias e ver a importância da sua herança como judia, Sim. né? É. Fala um pouco o significado disso, não é? Porque eu fui entendendo que era uma questão assim, não tem aquela palavra que fala das gerações? Sim. Que seria na terceira ou quarta geração, que ficaria aquele vínculo ainda trazendo, né? Seria rompido. Aí comecei a fazer minhas continhas. Aí eu comecei a entender, né? Que eu já seria a quarta geração. E que começaria algo novo a partir da minha vida, depois através dos meus filhos. Né? Quando eu fui entendendo essa identidade, e eu fui buscando essa identidade dos meus avós e bisavós, não é? Porque a história do meu bisavô, descobri do lado paterno, que ele era um rabino. Uau. Não é? Puxa. Que ele tinha, inclusive, sido morto numa vala de cal. Que coisa. Por ser um rabino, né? E que o meu avô, o pai do meu pai, ele, menino, começou a guerra, Polônia e tudo mais, ele fugiu, menino, fugiu para o lado da Rússia, porque ele já estava sendo perseguido como polonês, e o pai morreu nessa situação. Ele era menino, ele foi para o lado da Rússia com aqueles carrinhos que vai mexendo assim, fugindo para lá, até que os soldados cataram ele e falaram, quem é você? Ele e o amigo dele, né? E aí ele teve que se identificar, mas ele foi parar também para trabalho esforçado com os russos, até que ele conseguiu fugir de lá. Fugiu de lá, e aí, não sei se as coisas estavam mais calmas pro lado da Polônia, ele voltou para a Polônia, e quando ele chegou lá, ele soube que toda a família dele, que era a família Jaminik, né? Que é homens do mar, né? Sim. Meu pai falava muito da tradução, Yan é mar, né? Sim. Então, homens do mar, né?
Então ele foi buscar isso e ele soube que só tinha uma pessoa sobrevivente, que era uma prima, que ela estava no orfanato. E aí ele foi conhecer essa prima, se apaixonou, casaram, né? Tiveram 3 filhos, né? A mais velha, né, que nasceu na Polônia, Pérola, e mais 2 que não sei nem o nome, mas que eles faleceram por causa daquela peste bubônica, né? E aí a coisa já estava começando a esquentar com relação à Segunda Guerra, né, Mundial. O meu avô veio para o Brasil, né, para ver possibilidades de uma nova terra, uma nova possibilidade, Sim. não é? Ele veio antes da guerra, então. Ele veio antes da guerra. E aí, quando ele chegou no Brasil, a história é linda, porque Linda. ele começou, assim, a fazer, colocar paralelepípedo Sim, nas ruas, sei. não é? Pavimentação. Pavimentação mesmo, não é? E aí a coisa foi melhorando, né, teoricamente. Aí ele mandou buscar a minha avó, que já tinha a Pérola lá na Polônia, e elas vieram para o Brasil, né? Junto no navio, vários poloneses, inclusive depois eu vim a conhecer, né, uma das famílias que voltou com ela, que são avós de uma amiga minha até hoje, que mora em Israel. E quem é Pérola? Pérola é minha tia mais velha. E a sua mãe, então, já nasceu no Brasil. A Pérola é a A única que Pérola nasceu lá. polonesa, O meu pai nasceu no Brasil, em 32, Ela é irmã do seu do pai. meu pai. Tá. Então, meu pai nasceu em 32 aqui no Brasil. Entendeu? Pai brasileiro. E a minha mãe nasceu também no Brasil. A minha avó, já falo que não tem muitos detalhes, né? Eu acho que a minha avó era lituana, né? E veio com os meus avós da Lituânia, mas eu não sei detalhes, como eu sei da parte do... Sei. Mas, assim, as fotos, tudo depois eu descobri que eles tinham uma raiz religiosa também, de serviço no templo, né? Na sinagoga, né? Sinagoga. Então, eu falei, nossa, isso é muito forte, não é? Sim. Esse encontro com Yeshua não é uma coisa que tá, uma coisa desconecta com a outra, Claro. impossível, não é? E ele foi me mostrando que era isso mesmo. Fala pra gente um pouquinho, Zilda, da sua formação. Você, como nos falou, não cresceu de uma forma religiosa, não é? Como você é médica há 40 anos, que lindo. Fala um pouquinho para nós desse período da sua vida, porque uma coisa muito impactante que eu tenho visto o Dani tratar aqui é como que foi esse encontro com Yeshua. A gente quer escutar muito sobre isso, mas esse um pouquinho mais encontro desse foi detalhe. depois, né? Assim, conta um pouquinho pra gente dessa Então, fase. assim, eu entrei com 17 anos na faculdade. Puxa. Isso eu tenho que agradecer muito à minha mãe, porque ela sempre foi uma mulher independente, né? Então, minha mãe fez uma carreira como professora de Geografia e História, né? Era uma mulher formada na USP, né? Uma mulher letrada, vamos dizer, né? E o meu pai já fez Economia, né? Também na USP. E meu pai começou, por um lado, ir para a empresa, a parte empresarial, e aí começou a ficar pesado para mim, porque ele viajava muito, né? Então, ele acabou, minha mãe pressionando, ele virou professor de matemática e biblioteconomia. Então, meu pai tem uma história grande na parte da educação, né? Ele foi chamado, nos 500 anos da independência do Brasil, para ser uma pessoa que representasse a educação. Olha, Puxa. Muito reivindicado, muito rico, né? Mas, assim, eu agradeço a minha mãe, essa independência feminina. Não, mulher não pode depender de marido, tem que estudar, né? E me incentivou a estudo, como incentivou meus irmãos, né? E aí eu entrei na faculdade muito nova, né? Realmente as coisas se direcionaram nesse sentido, né? De eu mesmo surpreender, né? Porque não era algo vocacional, né? 17 anos, que escolhas você consegue fazer? Sabia que era biológica, né? Mas eu tentei medicina, já no 3º ano da faculdade, eu já entrei na faculdade de Santos, eu não podia frequentar, né? Passou o 3º ano do colegial, eu já prestei e já entrei, né? E aí entrei em Santos, depois 17 anos, aí meus pais piraram, porque eu nunca saí de perto dos meus pais, né? E aí quando
veio a vaga no ABC, né? Falaram, agora, né? Primeiro não vai ficar fora de casa. Meus pais ficaram muito preocupados, né? Aí eu comecei a fazer a faculdade de medicina do ABC, né? E aí, nessa caminhada, foi um encontro também, como tudo na minha vida. É muito, não é? Vendo quanto que a medicina era uma coisa forte. Sua especialidade é pediatria? Aí eu formei, depois fiz pediatria, né? Depois de 10 anos como pediatra, né? E o detalhe é que eu casei no 5º ano da faculdade, né? É outra história, né? E realmente comecei praticamente do zero, porque praticamente eu fugi para casar, não é? Então eu comecei do zero mesmo, na casa da minha sogra, né? Uau! A história é longa, viu? Tem muita coisa aí. Então, foi muito importante tudo isso, porque muito nova, né? Tudo muito novo e uma coragem de enfrentar, de levantar bandeiras de luta, sempre assim. A coisa meio, né? Meio por aí, né? Enfrentando as situações, sem conhecer nada, encarando, né? Algo mais forte, né? Me conduzia e me dava segurança de fazer. Sempre uma filha mais velha, de pessoas assim, extremamente excelentes pais, mas extremamente zelosos, né? Educadores, eu enfrentando as situações, né? Então, fiz pediatria, depois de 10 anos, eu casei no 5º ano, então eu já sabia que a homeopatia ia fazer alguma coisa diferente na minha vida, né? Que é outro mistério, né? E aí e depois de 10 anos formado, já com filhos, eu vi que a minha escuta com as mães, né, não conseguia absorver de nada aquilo que elas me diziam, e que a homeopatia realmente fez a diferença, né? Eu poder observar a escuta dessas mães, e eu passei com os meus filhos, né? A situação em casa, assim, filho é para apertar a gente até naquilo que a gente conhece, né? E aí eu fui fazer homeopatia, né? Fiz homeopatia infantil, né? Então já tenho também uma caminhadinha aí na homeopatia, né? E foi uma outra guinada na minha vida, né? E muito perseguida no meio cristão, por ser homeopata também. Já isso é uma outra história. A gente pode até conversar uma hora aí. Não, aí tem muita história. Aí tem, porque realmente fui questionado uma vez, né? Se eu desistiria da homeopatia, né? Falei, da mesma forma que eu tenho convicção com Yeshua, que eu não abro mão, a homeopatia também. Me prova aqui, na palavra, né? Onde que eu estou errando. Onde que eu estou pecando aqui com a homeopatia. Depois eu descobri, né? Samuel Hahnemann, o pai da homeopatia, era um judeu que tinha tido a revelação em Yeshua. É mesmo? E aí eu também fui atrás para ver, porque foi muito difícil, né? Essa pressão que eu recebi de desistir da homeopatia como algo esotérico, não tem nada. Zilda, o meu pai, ele tomava homeopatia, então tinha umas pirulinhas lá, então não sei para que servia, eu sei que ele tomava. Então, quando eu já ministro do Evangelho, comecei a lidar com questão de libertação, então me deram umas folhas, uns questionários infindáveis, né? Sobre foi exatamente libertação, aí que a coisa pegou. E um deles estava lá que homeopatia era do diabo. Então, nós não vamos entrar, acho que... isso é uma outra história. Né? Mas uma história bem é muito interessante, testemunhal sobre isso. É muito interessante saber que eu mesmo, até hoje, tive que fazer várias consultas para colocar nesses questionários que muitas pessoas que eu já ministrei tinham que preencher lá, se já tomou homeopatia. Né? Então, vamos renunciar a tal da homeopatia. Mas foi exatamente nessa situação que eu fui pega como... As fichas que são para serem ministradas, é exatamente nesse ponto. Eu escrevi, foi exatamente aí, não é? E eu fui, pela ordem alfabética, eu fui a última, ficou o domingo todo esperando. E saber... Zilda Zivia, a última. Então eu fui a última a subir ali, e a coisa pegou, viu? Pegou mesmo. Mas eu já tinha uma certa experiência. Agora, é muito interessante saber que você é uma profissional, uma médica, uma pessoa que estudou. Então, o debate deve ter sido maravilhoso. Foi. Tanto é que me convidaram para eu sair. Né? Aconteceu isso.
por favor, você pode retirar? Uau! Porque não tinha ninguém, ficou bem difícil, né? E foi muito forte tudo isso que aconteceu. Acho que nesses anos também de evangelho, né? Eu falei da gente ter a oportunidade de ter judeus conosco, a gente também amadureceu em muita coisa, né? Quantas pessoas eu fiz quebrar um monte de coisas dentro de casa porque era do diabo. E quantas coisas eu quebrei na minha porque alguém disse que era do diabo que eu precisava que... Olha, como é bom a gente crescer, amadurecer e depender de Yeshua. Não é? Tremendo. Igual uma viagem que a gente fez, eu, você e o Jonas, acho que é a nossa primeira viagem para Jaú. Ouve essa, Zilda. Estamos os 3 no ônibus, no fundo do ônibus. Fomos de ônibus? Eu nem lembro disso. Foi. Fomos de ônibus. Aí, tá os 3 lá, um em cada dupla de banco, né? Tava quase vazio o ônibus. Eu tinha uma turma assim, do meio para frente. Aí fica esse aqui e o Jonas falando de escatologia. Só que eu não manjo muito de escatologia, eu não manjo nada de escatologia. Aí fica esse aqui, porque em tal lugar assim, assim, assim. Aí eu, Jonas, você vai deixar? Colocando pilha na conversa. Aí o Jonas responde, sai dessa agora, pô. Eu tô assim aqui, porque... Gente, eu tô só pra absorver aqui. Eu sou o cara que eu sou mais abençoado do programa. Então, por favor. Zilda, é demais te ouvir, ouvir as histórias, como o apóstolo usa bastante, é muito rico, né? Mas assim, você não tem alguma história ligada assim com Jesus, com uma coisa que te... Yeshua, no caso, né? Que nos remeta a uma experiência bem impactante, assim, que você possa contar pra gente. É o seguinte, eu acho que a questão com Yeshua foi forte desde o começo. Um encontro, né? Foi impacto na minha vida, né? Essa necessidade de buscar toda essa identidade, né? E ele me dando respostas dessa identidade, né? De uma compreensão, né? Então, foi muito forte tudo isso, né? E a igreja que eu comecei, que eu frequentar, né? Eu tive essa experiência do pastor revelar coisas da minha vida, não é? Que mistério. Pô, isso sobrenatural te impactou. Não, de cara, eu fui realmente impactada no sobrenatural. Que lindo isso. Tá? Eu fui no sobrenatural, né? E essa igreja, ela estava fazendo uma transição, buscando do tradicional para o neopentecostal. Então, nessa experiência, né, e ele com todo esse cuidado comigo, né, como se levasse aquela filhinha, né, convidava a todos, mas eu com essa curiosidade, essa necessidade toda, eu fui. Né? Eu ia com ele em todos os lugares, não é, com a família deles, né? E eles fazendo também essa transição tanto para o neopentecostalismo, né, que foi muito forte para eles, muito forte, e eles começaram a frequentar a igreja Rei dos Reis na Argentina, do Cláudio Freyson. E quando eu fui com ele, já tinha ido 2 vezes, né? Quando a terceira vez que ele convidou quem quisesse ir, foi em 2001. Estava acontecendo um avivamento na Argentina. Um avivamento na Argentina. Momento. Mas eu não sabia nem o que era isso, entendeu? Isso que era mais incrível, né? Quando eu cheguei naquele lugar, né? E eram pessoas do mundo todo. Né? Eu com todo esse tamanho do lado de americano, alemães, não é? A pessoa da parte russa que estava lá, os homens gigantes, né? Então tinha a palavra, depois ministravam, o pessoal ia para frente, não é? E eu acertando o meu tudo aquilo que estava acontecendo, né? Aí o pastor Nery falou assim, você não vai? Eu falei, não, serve para vocês são ministros e tal, para ser útil para vocês. Ele virou para mim e falou assim, quem falou? Eita. Deus não tem um propósito na tua vida. Aleluia. E que você é para receber essa unção. E me empurrou. Toma essa. Aí foi aquela coisa toda, aquele pessoal caindo em cima de mim, eu vou morrer aqui. Então, experiências assim. De uma judia não religiosa para uma
Sapatinho de fogo. E aí que começou o sapatinho de fogo. Aí fomos almoçar, né? Já tomada daquela dimensão, né? Daquele momento de tudo vivendo aqui para fora, já era uma quebra, né? Entramos no restaurante do lado, lá, bandejão, tudo mais. Quando a gente olha para a TV, só vê aquelas torres, os aviões furando as torres. O que é isso, meu amor de Deus? Todo mundo empalhado. 11 de setembro de 2001 foi isso. Eu faço Uau! aniversário dia 12 de setembro. Uau! Olhando aquilo, o que é? Não estou entendendo, ninguém estava entendendo. Aliás, ninguém estava entendendo nada. Voltamos do almoço, voltamos para Rei dos Reis, e o pastor Nery foi usado por Deus, né? Separou o povo dos Estados Unidos e Deus revelou o que era aquilo lá. Aquela situação, foi muito forte também, né? E eu ali na Argentina, meus filhos, foi a primeira vez que eu me afastei dos meus filhos, né, para fazer uma viagem, né? E não, porque vai fechar tudo, o aeroporto não tem como voltar. Eu falei, como é que eu vou falar com esses meninos? Como é que vai ser? Né? Puxa Eu vida. sei que eu não tinha celular, né? Do orelhão, Meu eu Deus. consegui fazer um contato ali, não é? E dizendo, a mãe está viva, porque eles veem também, né? O que está acontecendo, o isolamento. Então eu falei, mamãe está bem, não é? Mamãe vai fazer o possível para voltar, fiquem tranquilos, né? O mais velho sempre foi mais tranquilo, mais cabeça com as coisas de Deus, muito forte, né? E o outro era meninão, muito menino, né? Eu falei, não, mãe está bem, mãe vai voltar. Eu só vou te dizer, quando eu vou tentar fazer o mais breve possível, né? Então, já vim da Rei dos Reis, com uma experiência de sobrenatural, algo sobrenatural, não é? Porque a gente já chegava logo de manhã, né? Era ministrado com aqueles ministros todos, depois a gente ia para um ginásio, né? No qual o público podia participar e entrar, né? Então, a gente ficava lá embaixo, né? E aquelas arquibancadas lotadas de gente, Cláudio Fresso, Sérgio Scataclini, então era no caia, receba, e pô, a pessoa caindo Arquibancada. das arquibancadas, não é? Fora o louvor deles, que passava, né? Extraordinário. Gente, era uma presença, uma unção, né? Já ali aquele preparação toda. Então foram dias, assim, fundamentais na minha vida, na minha caminhada, né? E vim de lá realmente conhecendo o que é o sobrenatural, né? A palavra, talvez não tanto, embora ele sendo um batista, ele profetizava em cima da palavra, então Sim. nunca foi um profeta da palavra. Então, assim, entender a importância da palavra, eu fui aprendendo, mas não com a profundidade de um teólogo. Sim, Eu vim sim. depois a ter essa oportunidade na outra igreja quando eu fui. Né? Uhum. Então, isso foi uma experiência marcante, né? E essa igreja, inclusive, em função, olha como Deus, tudo tem um plano, né? Sim. Essa igreja era pequenininha em São Caetano, né? Eles receberam, era a porta de entrada para pastores africanos. Uau. Né? Então, o visto que dava era a pistosana, né? Com alguns membros. E esses ministros vieram para o Brasil via Osana e lançaram no Brasil a RIMO, Rede Internacional de Ministros de Oração. Que lindo. Puxa. Então, mas eram os homens com uma unção, subindo a escada, você não tinha mais força para mais nada. Porque era tanta unção daqueles homens, uma coisa tão forte, tão sobrenatural, né? E eu tive essa experiência ao longo de que eu estava fazendo aqui o meu esquema aqui, no mínimo uns 3 anos com eles. A Osana abrindo e eles fazendo a RIMO. E nós indo com eles. Né? A ponto, São Caetano, depois nós fizemos na parte lá do Vale da Bênção, Uhum. né? Na Decápoli, né? Decápoli. Sim. Foi ministrado lá, todo o ABC. Depois começamos a caminhar e nós íamos na caravana de fogo. E quem tocava? Eram os meus filhos, um guitarrista, outro baterista, meninos. Que esses aprenderam pelo Espírito Santo. Poxa, que demais. Então, a gente abria, eu já na intercessão, já estava de alguma maneira ali, já ligada à intercessão, né? Então, a gente abria o culto, né? E aí entravam aqueles pastores, profetas, homens de Deus,
E era tanto aquele mover de Deus, que os meninos, criança, adolescente, quando tem amor, né, Sim. por Deus, pelo Senhor, eles são usados vasos, não é? Então, era no olhar, o fluir do Espírito, imagina, sabe, o que o louvor é que abre, né? Sim. Nossa, era coisa, só tenho experiência dessa época tremenda, tremenda. Então, eu vim junto com os meus filhos, porque quando eu fui para a igreja, aí eles logo de cara já foram fazer parte do louvor e aprenderam a tocar ali, movidos pelo Espírito Santo. Que lindo. E aí, logo em seguida, eles já foram ser os ministros de adoração da IMO. Uau! Olha isso! Meninos, o meu mais novo, a perna dele não alcançava no chão. Baterista. Triste. Você sabe bem o que é isso, né? Quando nós chegamos, teve a segunda conferência foi na Luz do Senhor em São Caetano, uma igreja Apóstolo importantíssima. Reinaldo. Né? E aí outras igrejas eram chamadas, né? Gente de peso mesmo, né? Aí quando nós chegávamos para ministrar à tarde, a ministra de adoração da Rede dos Céus falou assim, cadê? São esses aqui. Esses. Esses aí. E dava conta do recado. Que lindo. Então, Seus filhos. Meus filhos. Junto com os filhos as filhas do pastor Nery, né? Filhos de outras pessoas da igreja que compunham o louvor. A ponto de a gente começar a ir nos lugares e eles que abriam. Então, o que é Deus, engraçado, né? Zila, te ouvindo, dá para escrever uns 5, 6 livros da sua vida com coisas distintas, né? Parece que você viveu várias vidas. Várias. E eu vivi mesmo, porque quando foi em 2004, né? Eu já estava em Cristo, já tinha ido para as Redes dos Reis, né? Eu fui diagnosticada num câncer, né? Seios da face, no nível etimoidal e esfenoidal. Eu mesmo, como médica, não tinha noção bem onde que era. Você falou isso aí agora. A gente acredita. Eu mesmo começou a sair um tumor pelo nariz. Puxa. Era uma uva Itália descascada, mas eu nem sabia o que estava dentro do meu nariz. Fui no otorrino, né? Ele me examinou e ele falou, você tem uma uva Itália descascada no teu nariz. Eu falei, como? Aí ele pôs o exame e eu vi saindo. Né? Sendo que isso é lá de cima dos seios da face, ele quebrou a meninge. Meu Deus! Ele encostada, quebrou minha coluna lá atrás. Que coisa, Zilda! Foi quando deu uma sangrada de uria, que eu achei que fosse um rompimento de vaso. Ele encostou ali na minha meninge e não tinha mais espaço, ele foi vindo para frente. Foi onde foi feito o diagnóstico. Então, o mais tremendo, que nessa época eu estava inclusive fazendo cura e libertação lá na Shekinah, que eu conheci Géser, muitos pastores eu conheci nessa época, né? Então, assim, essa questão do sobrenatural foi aonde me manteve viva, né? Porque esse próprio otorrino, ele marcou a cirurgia, ele mesmo achou que era benigno, fez uma cirurgia endoscópica, né? E quando veio a biópsia, veio maligna, né? E eu achei que eu ia sair redondinha disso. Aí ele me mandou para Ser Camargo, passar com o Dr. Kowalski, né? Lá. E aí foi um ano tremendo. 2005, que eu fiz a cirurgia. Em 2006, eu tive alta, né? Que é outra parte da história, e com radioterapia, já no Ser Camargo, né? Se eu não tivesse, olha como é o plano de Deus. Eu fiz essa experiência em 96, 97 com o Senhor. Sobrenatural, eu não ia aguentar. Meus filhos não iam aguentar. Verdade. Né? Porque nessa época eu já estava separada, desde 96, eu fui pai e mãe. Pai e mãe dos meus filhos. E a igreja, eu digo claramente, me ajudou a criar meus 2 filhos. Homens. Foi família. E eles aprenderam, não é? A entender o poder de Deus. Não é? Então, quando veio o diagnóstico do câncer, né? Um mais velho, de muita fé, sempre, e o mais novo, mais racional. Chegou para mim, mãe, como é que vai ser? Eu falei, eu não sei como é que vai ser.
Mas posso te garantir que eu vou lutar. Eu vou lutar. Enquanto Deus me der força para lutar, eu vou lutar. Né? Porque a minha missão maior, eu tenho certeza que Deus não vai me tirar. Porque a minha missão maior é com vocês dois. Amém. Tem um propósito maior. E Deus me deixou para criar vocês. A minha missão é com vocês. Já conhecendo essa história, identificando tudo. Tem um propósito na vida de vocês, meninos. Há um propósito. E eu sou referência nisso. O Senhor vai me curar disso. Amém. Né? E nessa certeza e nessa convicção, com a ajuda desse pastor maravilhoso na minha vida, né? A gente superou isso. Aleluia. Superou isso. Que demais. Então, esse ano, vou fazer 17 para 18 anos. 18 anos que eu fui me liberta do câncer. Aleluia. Que coisa tremenda. Gravíssimo. Como eu estava falando, Zilda, Caríssimo. é, Caríssimo. que coisa linda. Como eu estava falando, parece que são várias vidas, né? São Várias. tantas histórias Várias maravilhosas. fases, várias Eu etapas. poderia pegar essa parte que você contou para nós e dizer para todo mundo que você é uma mulher cheia do Espírito Santo, pentecostal e tal, não é? Sapatinho de fogo. Mas você começou a contar para a gente que você é judia, não é? E hoje a gente sabe de um trabalho maravilhoso que você tem feito, né, com um grupo de judeus, testemunhando a respeito de Yeshua, contando, trazendo a revelação do que a palavra de Deus fala de Yeshua. Como é que você conheceu esse Então, grupo? Como é que isso você é assim. migrou de uma parte para outra? Então, é assim, quando eu me converti, era uma coisa muito forte, eu falei assim, só eu. Só eu, não tem mais ninguém, né? Será que tem mais judeu convertido? O que é isso, né? E aí me levaram, né, numa igreja próximo, na Vila Prudente mesmo, né? E lá, pessoas que amavam Israel, mas não tinha judeu lá, né? E foi numa festa, eu acho que foi uma festa de tabernáculos que eles faziam. Foi tão forte ali. Um pouquinho antes teve um testemunho dessa pessoa que me levou, né, na Corbã, da Vila Prudente, né? E ali eu fui recebida assim, com carinho, inclusive eles fizeram todo um ato profético de perdão por Israel. Eu ainda sei entender muito bem o que era tudo aquilo. Né? Foi muito forte. Né? Depois eu voltei para fazer tabernáculos lá, e aí me levaram no Sim Israel, no Vale da Bênção. E ali foi um impacto que eu saía carregada de lá, né? Porque a unção foi muito um encontro, impacto, vendo outros, né? E o Senhor mostrando, confirmando tudo aquilo que já tinha vivido. Né? Então foi muito forte esse momento. E aí, caminhando, né? E sempre assim, entendendo que Deus dava sinais e eu ia atrás dos sinais. Se tem alguma coisa, atrás daí tem coisa. Tá acontecendo. Eu vou atrás, né? E aí entrou uma pessoa maravilhosa na minha vida, nesse momento de rimo, que foi o pastor Jamil Bodabi, que ele tinha recentemente chegado de São Caetano e que ele tinha descoberto que ele era um judeu no sepultamento do pai. Ele já era pastor. O ministério dele mudou e Deus deu uma visão de que ele teria que ir para São Caetano e ele encontrou acho que foi o segundo ano da Rimo, e a gente se encontrou lá. Foi um encontro, assim, algo assim tremendo, porque ele era um homem com muito conhecimento de teologia, né? E ele era professor de exegese, né? E ele me ensinou muito também, muito. Então ele começou os ministérios em São Caetano e eu ia no paralelo, o pastor Nery, e com ele ia acompanhando, né? E aí conheci o Sami Stachover, né? Que ele ia fazer Shabbats e festa e pensa em São Caetano. Aí eu conheci o Sami, né? E aí fiquei, né, andando com os dois, a rima acontecendo, né? E aí, um belo dia, eu estou em casa, o Sami me liga. Fazia tempo que eu não vi o Sami, né? E ele, só para explicar, o Sami
é um amigo de todo mundo. É um judeu também crente em Yeshua, uma história linda, não é? Você que não acompanha o Israel no Caminho precisa acompanhar. E ele tem sido uma porta de Deus para juntar muitos judeus, né? Então aqui vai um abraço nosso carinhoso para o Sami, nosso amado. Querido mesmo. E aí ele falou, irmã, eu tenho um desafio. Eu falei, epa, é comigo mesmo. Tem desafio, eu estou indo. Eu quero desafio. Eu quero mais, eu quero entender, eu quero contribuir. Eu já entendi que o meu chamado tem um propósito, não é? E aí nós começamos a nos reunir na sinagoga do Shear Yaakov, do Rabino Gustavo, né? E a gente começou a frequentar, né? E aí a gente começou uma reunião de oração de terça-feira lá. O Sami já me levou lá, o Rabino, o Miguel, eu vi toda a conversão do Miguel Malak, foi uma coisa linda o que Deus fez, né? O Daniel, né, que está hoje lá em Israel, né? E aí começou, meu filho, o Alexandre também frequentava, tal, né? E aí, ali, a gente chamava outros, né? Reunião de oração, o pessoal só para oração? Eu falei, o pessoal é só para oração. Mas de lá daquela mesa, né, realmente Deus atraiu realmente aqueles que teriam zelo, né, e o cuidado por tudo aquilo que o Senhor entregaria para aquelas pessoas, né? E aí, quando o Miguel foi para Israel, né, ele deu a direção do Israel no Caminho, né? Nesse interim, eu conheci o apóstolo Paulo de Tarso, Sim. E ele me convidou para uma festa de Purim, ainda era na Bom Pastor. Aí quando eu fui lá, foi lá. De noite eu lembro de você. Então, assim, foi o último culto na Bom Pastor. Sim. Né? Ele me convidou, a última era uma festa. sexta-feira, ele falou, sábado vai ter uma festa de Purim lá na minha igreja, e engraçado, porque eu tenho consultório aqui em Ipiranga. E eu passava lá, eu olhava para aquela porta, sempre fechada, porque era de dia, eu falei, um dia eu vou vir nesse lugar. Olha só. E aí, quando eu te conheci da casa da Simone, que você falou que era pastor daquele lugar, eu falei, eu vou. Eu descobri esse mistério que tem atrás daquela porta. Que coisa. E eu fui recebida com tanto amor, tanto carinho, que no meu coração, falando, tem coisa nesse lugar. E aí, você já tinha falado que viria para cá, né? E aí eu vim, fiquei esse um ano aqui, e esse já estava numa outra igreja, que foi a Manaim, lá na Moca, né? Do pastor Ricardo Bitum. Né? Maravilhoso ali, também. Maravilhoso, os queridos foram muito importantes na minha caminhada teológica, porque ali eu aprendi a palavra. Que demais. Né? Não mais naquela questão do profético em cima da visão, né? O sobrenatural. Aí eu comecei a virar uma crente teológica, né? Aí fui aquela sede da palavra, aquele desejo de conhecer, né? Meu filho estava junto, o Alexandre. Aliás, foi ele que falou, mãe, conheci uma igreja aqui que você vai gostar. A palavra é muito séria. Vem conhecer e tal, né? E aí foi tremendo, porque fiquei 7 anos lá. Poxa. Lá começou também, eles tinham alguma coisa com célula, que lá chamava confraria. Foram 7 anos que eu fui frequentando as casas, 7 casas diferentes. Eu tive a possibilidade de... Fui auxiliar de liderança, né, em casas, né, e ali Deus, assim, o Espírito Santo junto, né, desafios tremendos também com essa experiência que eu tive, fantástica. É muito interessante, Zilda, no seu contato, o caminho, a maneira como Deus foi... Como Deus colocou você com pessoas certo. Que te ajudaram nesse caminho, pessoas cheias do Espírito, que tinham um caminho para o Espírito, zelosos na palavra, que cuidado de Deus com você nesse caminhar. Sabe por quê? Porque assim, se eu visse coisa que não batesse, fosse errada, mentira, ou coisa confusa, não ia dar, entendeu? Então, assim, eu tenho convicção disso que você está falando, apóstolo, e o zelo de Deus comigo e com meus filhos, né, com relação a essa sequência, porque não podia ter equívoco.
Eu não podia ter algo que me decepcionasse no sentido, sabe, que a gente não olhasse para Deus. Lógico que nas igrejas onde a gente vai, sempre tem problema, Claro. né? Com irmãos, a gente já olha gente que já não é bem isso, né? A gente tem as experiências em igreja não são das melhores, não é? E Deus falava para mim, olha para mim, Uau. olha, é só para mim. Essas outras coisas que se você está vendo, não é para você, está dando importância. Eu não posso não contar essa história. Um dos momentos mais marcantes de Deus na minha vida, eu estava numa conferência, na verdade um encontro com Deus, que a apóstola Valnice estava iniciando no Brasil isso, e ela fez na igreja dela só para pastores. Eu não era pastor, mas o meu pastor me convidou, com mais um amigo, para a gente participar. E houve um momento no final que todas as pessoas iam ser ungidas por ela. E eu não era pastor, então as pessoas que iam ser ungidas eram só os pastores, presidentes e tal, os copastores. E se tivesse alguém que não fosse pastor, ia ser ungido no final. E eu era o segundo último, o penúltimo, chamado de penúltimo. A ser ungido de 1.500 pessoas, eu era o penúltimo. E demorou algumas horas para eu conseguir ser ungido. E eu lembro, Zilda, como se fosse hoje, as pessoas caindo e levantando e conversando, como se nada tivesse acontecendo, e eu via o trono de Deus no nosso meio, na minha frente. E essa frase que você falou foi uma marca de Deus na minha vida. Deus falava assim para mim, olha para mim, olha para mim. Eu fechava os olhos para aquela cena que me roubava ali a presença de Deus, né? E eu via o trono de como se estivesse vendo agora. E Deus falava essa frase, não olha para o que está acontecendo, olha para mim. Mas isso é tão forte. Como olhar para assim, Deus faz a eu diferença. acho que assim, o encontro que eu tive com Yeshua, eu acho que quem tem um encontro é totalmente diferente. Não é? Porque esse encontro, ele é impactante, ele transforma a gente, transforma o coração. Né? E ele vai dando a direção, você vai entendendo que é ele que está abrindo portas, que ele vai trazendo pessoas, entendeu? Então a gente vê coisas humanas e a gente começa a amar essas pessoas, porque elas não estão entendendo exatamente o que elas estão fazendo até lá, né? Porque muitas vezes elas não tiveram esse encontro, esse impacto, Sim. não é? E o meu encontro foi impactante. Então, me conduziu, né, para até tudo isso que eu vivo hoje. Né? Zilda, conta pra gente. Você já foi consagrada para algum ministério, uma chamada? Conta aí pra gente como então, é que... Nessa época da Rimo, né, que nós andávamos, né, levando esses homens de Deus, né, em 2003, né, eu recebi uma unção de missionária. Certo. Né? E, paralelo a isso, nós já fazíamos lá na Batista Osana, dentro do Ser Livre, porque o Ser Livre ele era uma casa de recuperação de álcool e drogas, e foi uma casa muito perseguida. Sim. Pelo poder, né? E aí, muita perseguição, roubos, muita situação, e esse trabalho com os homens foi ficando mais complicado de fazer, porque também entrou a parte da vigilância sanitária. Esse né? daí foi Então, aquele que eu fui contigo? Só que assim, você foi daquele espaço. Ah, sim, sim, Né? Você foi sim. no passado, fui levar umas ofertas. Isso, isso. Então, esse lugar, ele tem uma história de 30 anos, mais de 30 anos. Uau. Né? Como recuperação, a primeira casa evangélica de recuperação de álcool e drogas. Ele foi uma referência para outras casas de recuperação de drogas. Que importante. O negócio era Muito grande, importante. assim, demais. Grande. E vários espaços assim para Aquele espaço é um commodities que foi construído no MUC mesmo. Né? A oferta construía Isso aquele aqui no espaço. ABC. Aqui no ABC, Em Mauá, no Zaira 1. Né? Assim, relativamente E perto. aí onde o pastor Nery morava. Uau. Ele morava com a esposa, com 4 filhos ali. Foi ali que eu os conheci. E ali que eu conheci eles em São Caetano. Depois Sim. daquela revelação toda, eu vim ver aonde eles moravam. E aí eu tinha certeza que eram pessoas sérias, que eu poderia andar tranquilamente, né? Uma pessoa, um casal com 4 filhos. E a história deles ali naquele processo, com aquela casa, né? Isso me deu uma convicção que eram pessoas certas que Deus tinha colocado na minha vida. Sim, sim. Né? E aí,
como começou a diminuir um pouco a questão dos homens, o pastor Nery sugeriu, e vinha muita gente, porque eles sabiam que era ministério cristão e que davam coisas, então aquela população do Zaira ia lá pedir. Sim. Então a porta era uma loucura, né? E aí o pastor Nery falou, Zilda, será que eu estou conhecendo pediátrico, você não podia começar a fazer alguma coisa? Eu falei, pastor, eu posso tentar. E a gente começou, né? Começou 10 mulheres, elas têm 3, 4 filhos, entendeu? E aí eu conversava com elas sobre saúde, né? E os meus filhos, que eram pequenos, ficavam junto com os irmãos, que eram do Ser Livre, os monitores, cuidando das crianças. Levava para fila de banheiro e tudo mais, não sabia o que fazer com aqueles meninos, né? Aí ficou um tempo, e aí no outro ano já foi multiplicando, vindo mais mulheres, e o número de crianças 3 vezes mais. Mas aí tem os meninos bastante educados, né? Opa! Se pendurava em árvore, pegava a fruta do limão, aquela loucura toda, né? E aí a gente foi atrás pedindo a Deus pedagogos, pelo amor de Deus, pedagogos, de preferência cristãos, e aí passaram uns 4, 5 lá, e até que, né? E aí o meu filho mais velho foi fazer Betel, né? Teologia na Betel, e ele tanto apaixonado por esse projeto, porque anos nós caminhando ali, né? Ele conseguiu convencê-los a olhar o projeto, né? Então eles foram e conheceram, ficaram impactados, né? E aí eles começaram a fazer estágio para Betel, como campo missionário, o Pão da Vida. Puxa, que demais. Olha, foram uns anos tão maravilhosos, foram acho que uns 3 anos que eles vinham, que ele fez na São Bento, né? E eles vinham, sabe? Ajudar a gente lá. Porque, na verdade, esse trabalho, os voluntários eram pessoas da Osana, alguns não tinham vocação nenhuma para o campo missionário, outros foram ficando, outras pessoas vieram vindo, né? E a gente não foi dando conta daquelas crianças, né? E até o ponto que o Alexandre pediu socorro para a Betel, e a Betel veio, né, e nos socorreu por 3 anos. Praticamente foi até antes do começo da pandemia, né? Então, qual que era o propósito? Elas frequentarem, porque a ideia era elas conhecer a Yeshua. Sim. Né? O amor de Yeshua não era necessariamente, as pessoas que podiam vir como voluntárias não precisavam ser cristãs, né? Mas pessoas que tinham amor para um trabalho social. Uhum. Né? E ele foi caminhando dessa maneira. Né? Então, os monitores, que eram os meninos, não é? Os filhos dos pastores, os meus filhos, foram sendo treinados por uma pedagoga cristã, algumas que vieram, depois veio uma que até hoje e ela dava temas e eles preparavam para as crianças. Uau. Até antes da Betel entrar. Aí ficou mais tranquilo para todo mundo, né? Mas eles ficaram como professores principais inicialmente. Até para novos que entravam, eles davam um treinamento, eles eram principais, e outros que entravam, não é? Eles ensinavam a ficar. Então, nós resistimos 20 anos nesse trabalho. Que demais. Então, conforme as crianças, as mães frequentavam, né, elas frequentavam por causa do final do ano para o presente. Né? Uhum. Mas a gente foi fazendo elas entenderem. Mas eu acho que é natural que isso aconteça, o caminho é esse mesmo, né? E elas foram mudando. Elas, como mudaram aquelas mulheres tendo conhecimento dos direitos, deveres e direitos como cidadãs. Que lindo. Né? E os meninos aprendendo palavra de Deus, filhos, né? Que aquele relacionamento mãe-filhos virou algo assim excepcional. Então, aquela coisa que era no tumulto, aquela briga por amostra grátis, briga por cobertor, briga por coisas, tremendo. Né? Ordem, regras, porque elas sabiam também que o que a gente tinha era igual para todos. Todos ou não receberia, ou receberiam todos iguais, e elas foram tendo experiências com como Deus faz, como nós também tivemos. Sim. Porque muitas vezes a gente ia, não tinha nem lanche, né? E esse lanche era mensal, nós levávamos toda essa estrutura com lanche, né? Ou tinha pessoas oferecendo, ou a gente mesmo semeava ali, né? Mas tivemos experiências de não ter nada,
Pelo menos naquele início de transição não tinha. Uma pessoa que garantiu que ia entregar o lanche não entregou. E nós oramos muito lá e teve uma experiência fantástica. De repente, né, nós nem falamos que não ia ter, né, que comer, né, o lanche e tal. E aparece uma Fiorino de um buffet. Ah. Opa, aquela festança! Depois, no fim da festança, descobrimos que eles porque tinha uma capela onde a gente também dava, e ia ter um casamento do domingo. E o buffet o dia. Acredito. Vocês viram isso? Tivemos isso. Não erraram o dia, acertaram. Como foi abençoado esse buffet por isso? Foi abençoado. A gente maravilhada. Deus, o que você está fazendo? E aí começou o desafio da gente vestir essas crianças. Nós vestíamos com a dona Ruth. E a dona Ruth, a família, e as irmãs dela, carismáticas, no final do ano, elas faziam a festa. Então, elas vinham com ônibus, que elas alugavam de linha, com panelas com comida. E elas faziam a comida e a gente começou a organizar junto com elas, mas elas faziam a parte de vestir, entendeu? E aí elas foram ficando idosas, não podendo vir, a gente foi assumindo tudo. Então, no sobrenatural, de novo, não é? Quando é o plano de Deus e a obra do Senhor, ele entrega. E a gente aprendeu isso. Aleluia. Aprendemos isso na prática, não é? Senhor, é seu projeto, não tem, arruma, porque ali a gente... Dá um jeito, Você né? entendeu? E mesmo com as roupas, né? Quantas experiências, não é? Aquele número de crianças, pra vocês terem uma ideia, nós chegávamos a vestir mais de 250 crianças. Uau, meu Deus. Não é? E uma época que a igreja fechou a igreja e a gente começou realmente a ter que ir atrás. E Deus falava, Deus, como é que vai ser agora? Deus falava, estica a botija que eu vou pôr o azeite. Aleluia. E aí, pois mesmo. Começou a fazer a gente tirar a vergonha e oferecer para as pessoas. Você quer vestir uma criança? Você gostaria de vestir uma criança no Natal? Não, já estou no outro. Ah, tudo bem, amém. Deus te abençoe. Tá bom. Né? Próximo. Você quer? Eu quero. Inclusive, tive uma experiência com uma pessoa homoafetiva, né, que ele queria demais vestir. E foi tremendo o que aconteceu. Essa é uma outra história. Né? Ele foi fiel. Então, ele foi encontrando pessoas não cristãs. Né? Eu tenho pessoas espíritas, inclusive, que me ajudam até hoje, amigos do coração, que sabem quem eu sou, sabia para onde, estavam ofertando, mas com amor. Poxa vida. Pela obra, por Deus, não é? Sim. Então, é muito linda essa experiência do Pão da Vida, experiências sobrenaturais. Deus nunca não nos honrou, né? E Deus foi trazendo as situações para acontecer tudo isso. Aí veio a pandemia, né? E as pessoas que doavam, falaram, vocês não vão vestir? Vocês não vão dar nada? As pessoas que davam, questionando a gente, falando, como é que nós vamos fazer? Não estávamos indo, não podia ir, porque a prefeitura também proibiu a gente de ir. Sim. Né? E aí nós fizemos com chocolate, fizemos de outra forma, porque as pessoas também estavam com problema de oferecer. Então foram 2 anos que nós não deixamos de honrar. Que lindo. Né? Uma foi com chocolates, doces e tudo mais. Depois a gente voltou, ano passado, Sim. a fazer o que você levou. E nós vestimos de novo, sem exercer o ministério lá, e as pessoas que doavam, cobrando da gente e nos ajudando. Que coisa linda. Então é Deus, né? Então essa é uma experiência maravilhosa, como Deus cumpre, como Ele honra a obra dele, não é? Então isso é algo assim tremendo. E aí quando eu fui para Manaim, né, que fechou a Usana, que eu fui, que Deus direcionou para lá, e teve propósito de Deus, porque ali eu vim a conhecer a profundidade da palavra, né? A ponto de eu virar professora de escola, né? Então eu tive isso, então por isso que eu ia de manhã lá e à noite eu vinha aqui, né? E como é que foi esse encontro com a Betty Lerren? Então, o encontro com a Betty Lerren foi quando eu fui, te conheci, né? Aquela festa de Purim, aquilo já veio diferente, nosso ministério é diferente, né? Festa judaica, Purim, né? Eu ia na sinagoga do pastor Gustavo, né?
o Rabino Gustavo, que a gente tinha as festas lá, mas de uma igreja, né, cristã, eu nunca tinha visto isso, né, isso me chamou a atenção, né? E todas as festas sendo celebradas aqui, né? Olha, Zilda, bem-vindo ao time, viu? Quando eu cheguei na igreja, a mesma história. A mesma história. E assim, a palavra sua do apóstolo, olhando o Velho Testamento e trazendo revelação, juntando o velho com o novo, para mim foi uma coisa excepcional, né? Foi cumprimento mesmo, né? E entendimento. E aí, Deus foi trabalhando no meu coração que aqui era um lugar onde Deus tinha um propósito para Israel e outras coisas. Amém. Que Deus já me revelou, né? E eu estou vendo o mover de Deus agindo nesse sentido aqui no ministério. Amém. Né? E quando eu saí da Manaim, foi um processo que eu pus Deus na frente, né? E eu já tinha aprendido, quando foi um desligamento, que na verdade não foi, porque eu continuei fazendo a obra missionária ali, com o pastor Nery, né? Entender que a gente tem sempre que deixar a porta aberta, Sim. onde a gente está. E fazer entender o que significa aquela saída. É uma coisa do tempo de Deus, não é? E eu fui muito explícita, Deus me permitiu, né, sair abaixo de bênção. Amém. Bênção. É muito importante ter honra nessa hora de agradecer bênção. por tudo que E você hoje abençoou na nossa eu vida. falo assim com o meu coração cheio, sabe? Que a Manaim foi algo muito importante na minha vida. Glória a Deus. Eles começaram a fazer trabalhos de missionários, né? Evangelísticos, né? Então eu pude ir com eles ir para Pernambuco, Moreno, eu pude ir com eles para o Piauí, né? Eu acho que uma viagem que você fez, você ainda não era membro da Bethlehem, mas eu lembro de você estar lá e a gente orar. Foi talvez a última viagem que você fez. Então, esse foi na Bahia, Na Bahia. foi em Quijingue. Uau! Então, assim, para o Piauí, foi feito, lá tem uma experiência também maravilhosa, né, com mulheres de roça, né, que a Manaim tem muito forte a parte de artesanato. Sim. Então, foi depois, eu fui umas 4 vezes. Que Né? legal. Então, teve um pastor, né, que começou a chamar mulheres para a esposa dele evangelizar e nós ensinamos elas a fazer crochê. Então elas olhavam assim, crochê, mas elas pegavam na agulha, assim, né? Porque eu pego na enxada. Né? Ah, E aí elas iam de sábado de manhã receber ministração, oração e recebiam mais linha. E a proposta que Deus nos direcionou, as conchinhas de retalho, né? Conforme elas entregavam toda semana, juntava, eles mandavam para São Paulo, chegava ali, se contava, elas já contabilizavam e a gente mandava dinheiro na conta delas. uau, que A lindo. partir disso, elas faziam compra no mercado ali. Que coisa Então, foi uma linda. outra experiência. E quando veio as conchas, era tanto que depois começaram a costurar a concha, uma concha de crochê, conchas de crochê, com aquelas mulheres que sabiam não pegar numa agulha. Olha o que Deus faz. Lindo. Né? Então foi muito forte essa experiência de Piauí. Eu fui com o pastor apóstolo Juliano Sol. Sim, que Foi a legal. primeira experiência dele também. Ele já estava no Piauí e ele queria ter uma experiência com pessoas lá para fazer uma semana de evangelismo, onde começou o E o ministério pastor Ricardo mesmo. Bitum é um homem... Conhecia, ele foi a ponte com o Juliano Sol. Sim. Como nós já tínhamos ido para Pernambuco, né, eles conversando, ele falou, ó, tem um pessoal lá animadão. Pessoal animadão que foi para Pernambuco e foi tremendo, porque Cruz, Eu Aqui conheço um em trabalho Garoto, do tudo pastor crianças, Ricardo Bitum, lindo. maravilhoso no Acre. exatamente, do pastor Daniel, Sim, exatamente. que é o intercessor do pastor Bitum. Então estamos todos dentro de casa. Olha o que Deus... Olha com esse testemunho que eu estou falando, como está costurando coisas, que eu falo que Deus é um grande artesão. Aleluia. É a coxa de retalho que você É a acabou de coxa, é a fazer. própria. Cada um faz um pedacinho e a gente É a própria. vê Deus juntar. própria, não é? E foi tremendo essa experiência, porque o Juliano Som colocou, ele tem uma penetração enorme, ele colocou na rede quem gostaria mais de participar. Sei que veio gente até da Finlândia. Que lindo. Sei que nós estávamos em 200 pessoas
e como receber 200 pessoas no sertão do Piauí, em Betânia do Piauí. Eles montaram uma escola, a única escola que tinha lá, montaram para receber missionários. 2 banheiros, as salas de aula, que era Júlio, os quartos, né? Nós fomos até Teresina, porque a gente queria estar embaixo da autoridade dele, como era mesmo, né? Fomos lá para Jocum, aí saímos de ônibus 10 horas até Betânia do Piauí. Uau. Chegamos lá e tinha a escola já montada, né? E tinha o postinho de saúde, né? E praticamente só, né? E o pessoal do Juliano lá, né? O Zé da Água, porque eles foram para abrir poços artesianos. Sim, exatamente. Né? De salinização e tal. E lá era o primeiro lugar onde eles abriram. Eles iam abrir um novo e nós fomos. Então, numa história disso também, porque é aquela comunidade que foi abençoada, né? Por aquele poço. Então, foi muito tremendo. E aí nós ficamos, o pessoal da Manaí, na equipe da saúde. Então, nós saíamos, recebíamos ministração de manhã, aí saíamos nos pau de arara para as comunidades, para fazer o trabalho de saúde. E ali foi demais, né? Jesus e todo mundo. As pastoras juntos, né? A equipe de saúde juntei com outro pessoal da Asas do Socorro. Olha isso! Então, tem um trabalho ministerial de saúde com ribeirinhos. Na Amazônia, conheci pessoas que vieram. Esse chamado veio gente de todo lugar, né? Então, juntou. Era equipes de evangelismo, equipe de saúde, equipe, né? De várias coisas. Aquele povo todo dividido em tarefas. A gente recebia administração de manhã e depois já almoçava e já saía, né? Às vezes já saía de manhã, era bem cedinho, fazia o devocional lá, né? Recebia a oração, unção e já, né? E foi tremendo, porque a gente ia nos lugares, então tinha o pessoal da equipe de dentistas, né? A gente na equipe médica, o Manaim ficou mais no partido médico, porque o irmão do pastor Ricardo era ortopedista, então ele fazia parte também, né? Mas a gente começou a mandar brasa ali, né? E a coisa começou a ficar bem estreita lá, porque a gente começou a atender realmente e dar demanda para o município. E aí o secretário de saúde quis conhecer quem eram aqueles médicos lá que estavam sobrecarregando o sistema lá, né? Aí a gente já foi conversando, tal, porque eles não estavam querendo aceitar a gente médico de fora. E na época eram os médicos cubanos que estavam lá, não é? Do Mais Médicos, Sim. né? Então, mas eles, fim de semana, eles, ó, sexta-feira, e eu cheguei lá com numa comunidade... Você que era judia, eles que estavam no chão. Uma primigesta. Eu cheguei numa comunidade pela primeira experiência, cheguei para a gente conhecer as mulheres daquela comunidade e veio a demanda, né, da menina apavorada que ela não conseguia entrar em trabalho de parto, ela tinha procurado os médicos cubanos, ela tinha feito pré-natal todinho, direitinho, e ela estava apavorada, porque aí comecei a conversar com ela, a mãe dela não teve parto normal, e ela tinha certeza que ela não ia ir para uma cesárea. Aí fui medir a pressão dela, a pressão lá das alturas. Eu falei, pera, o negócio aí vai ficar esquisito. Na minha mão que não vai ser. Né? Falei, chama a gente de saúde, cadê os médicos cubanos? Aí subi, que sexta-feira ele já sumiu. Cadê a gente de saúde? Não tem? Eu falei para a mãe dela, e era distante assim, né? Falei assim, você dá um jeito, né? Porque eu vou dar o meu jeito. Né? Pode avisar no secretário, porque essa moça, ela vai hoje ser socorrida. Amém. Que coisa linda. A gente causando, né? Claro, aí, glória a Deus por isso. Eu falei, a menina desceram ela, e aí transferiram de ambulância para uma cidade intermediária, que ela ficou ali para controlar a pressão dela uns 3, 4 dias. Puxa. Para ela poder dar luz. Uhum. Tá? E a gente não tinha notícia dela. Não tinha notícia. Será que aconteceu? Quase 6 dias depois, veio a notícia que tinha nascido e ela agradeceu Você muito. salvou a vida da mulher e da criança. Glória a Jesus. Que então, olha lindo. que tremendo. Então, nós chegamos com essa responsabilidade. Né? E aí, o pessoal sabendo que eu queria voltar à experiência da comunidade, outras. Né? Então, as pastoras ali, a gente começava a atender,
eu já via que era coisa também espiritual, aí eu já chamava, vamos lá, vamos lá. Eu tive uma experiência de uma pessoa de muleta sair andando. É mesmo. Aleluia, Zilda. Olha, eu estou pegando fogo aqui, Amém. porque foi tremendo. Com a pastora Vânia, esposa do pastor Ricardo. Se um dia cair tudo isso na mão dela, tenho certeza que ela vai emocionar, porque nós fomos à parte, e ela orando, intercedendo. Me larga a muleta e sai andando. Aleluia. Quando ela chegou na casa dela, a pessoa falou, o que é isso? O que vocês E a fizeram? pessoa falou, o que é isso? Aí começou a chegar gente. Começou a chegar gente. E aí a gente fazia o trabalho e de noite ia para a praça, que o Juliano tocava, imagina. Só. Juliano tocava, e aquele mover de Deus, aquele mover de Deus. Eu sei que assim, toda noite tinha, mas o último dia foi algo assim sobrenatural, né? Muitos milagres, né? Muita conversão, né? E elas já tinham outras igrejas evangélicas lá. Ele fala, nós queremos esse Deus aí, que nem de vocês, queremos esse Jesus. Nós queremos esse Jesus. Não aquele fechadinho, esse Jesus. Nós queremos esse, como é que nós fazemos? Aí a gente acabou transferindo o pessoal do Juliano, tudo para continuar o trabalho. Mas a gente saiu em lágrimas de lá, voltamos de ônibus, né? Da primeira vez, saímos em lágrimas que a gente foi. Olha, foi isso mesmo. Que experiência. Que experiência. Aí voltamos, que aí a gente conheceu esse outro pastor, que não era do Juliano, que começou a fazer esse trabalho com as mulheres do sertão. Aí começou o trabalho de mulheres do sertão. Amém. Com artesanato, e aí juntou tudo, né? E agora foram indo para outras cidades do Piauí, não é? Que esse ministério do Juliano, né? Tá forte, firme, forte, maravilhoso, Sim. seguindo pelo Piauí. Zilda, cara, o papo tá demais, Umas Zilda. 3 horas aqui já. O papo tá demais. Eu certeza que se a gente cutucar, sai mais. Sai mais. Mas a gente precisa caminhar pro fim, Zilda. Sim. Queria que você pudesse, como é de praxe, todo convidado que vem aqui, deixe uma mensagem pra turma que assiste a gente. É. Mas se você puder deixar uma mensagem Eu aí. queria muito deixar, porque Por favor. assim, esse processo, ele continua, né? Então, mesmo aqui na Bethlehem, na época dessa toda de pandemia, foi a hora certa que eu cheguei, porque eu cheguei em janeiro, fevereiro, e março fechou. Sim, E eu falei, Deus, como você é bom, porque se eu não tivesse tido coragem, fé e coragem, né, de saber que era Deus que estava me trazendo para cá, eu tinha ficado lá preso, eu não tinha vindo para cá. Então é tremendo, a gente está sensível ao Espírito e entender o mover, né, do que Deus, aonde Ele está te conduzindo, para quê? sim. Tudo a gente não pergunta para Deus por quê, a gente pergunta para quê, porque tudo tem um propósito de testemunho. Sim. Né? Então, esses praticamente 2 anos que nós ficamos aqui à distância, eu aprendi muito, né? Eu absorvi demais, aproveitei demais, né? Tudo que eu aprendi, todos os Zooms online e tudo que teve aqui, né? Mas lutas muito fortes vieram, né? Como sempre, mas mais fortes, mexendo, na verdade, são permissões de Deus, não é? Para o crescimento da gente, né? E coisas que ele foi trabalhando em tudo isso que eu testemunhei, mas ele precisava ter, eu precisava com ele ter uma relação mais profunda, mais íntima, né? E Deus estava mexendo em áreas ainda da minha alma que eu tinha trabalhado, Deus tinha trabalhado muito comigo, mas tinha coisa para resolver, né? E a questão mais era com a minha família, como tinha esse propósito todo, né? Que era para quê? Para resgatar, isso que eu não falei da outra vez. Eu tive o privilégio de levar tios e tias no leito de hospital e UTI para Yeshua. Amém. Então eu entendi que o ministério da última hora para a minha família em Yeshua era um ministério também. Extraordinário isso, Extraordinário. Então, a minha mãe faleceu de Parkinson, foi outro testemunho que eu precisaria, tudo como processou.
estava muito distante da minha família, não por minha causa, por outras questões, né, por toda a história, né? E eu falei, quando minha mãe caiu, já era Parkinson, eu falei, Deus, como é que vai ser? Né? Como é que vai ser? Deus virou para mim e falou assim, você não era muito diferente deles, até pouco tempo. Uau, que lindo isso. Falei, Deus, então como... Então vai me ajudando, porque vai ter que ter uma reconciliação, né? Coisas que foram geradas, né, contrárias à minha pessoa, né, naquela necessidade, me acolheram, né, eu tive que testemunhar o amor de Yeshua, eles já sabendo que eu estou caminhada em Yeshua, de igreja e tudo mais, né, tiveram que me aceitar. E eu dar o testemunho da transformação da Zilda antes e depois. Né? E isso vem impactando ainda e vem trazendo situações, né? Então, esse final, né, dezembro até agora, foram meses muito complicados, não é? De perdas, eu perdi minha mãe em dezembro, perdi meu pai, agora em 3 de junho, né? Medo doenças, né? Um susto de um sangramento, né? Inesperado naquela área onde veio que estava o câncer. Não era câncer, que a graça de Deus foi volta de câncer, mas foi ruptura de uma artéria, que precisou ser cauterizada, foi uma cirurgia de emergência, uma cirurgia de vesícula, influenza, depois Covid recente. Então, o que eu aprendi, né? Nesse processo todo? Confiança no Senhor. Eu vou fazer uma matemática aqui. Tá? Vamos lá. Confiança no Senhor, mais entrega total, mais perseverança é igual a esperar com disponibilidade. Que lindo isso, Amém. Gilda. Essa é a minha matemática. Seu papai está sendo honrado agora. A parte da matemática. Então, eu queria dizer o seguinte, que tudo isso que a gente conversou até agora foram respostas de orações, sim. Passado, presente e futuro. Buscar as promessas de Deus, mesmo que as situações pareçam impossíveis. Esperar o auxílio dele para cada problema. Ser corajoso e paciente. Deus ainda está escrevendo a história. Amém. Amém. Então, eu queria aqui finalizar com Deuteronômio 31:8. O próprio Senhor irá à sua frente, Aleluia. estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não se desanime. E a pergunta que eu faço para você, meus amores, você está aberto para o Espírito Santo? Zilda, eu acho que está todo mundo agora se deixando, sabe, questionar pelo próprio Espírito, através da sua vida, a respeito dessa pergunta. Eu queria te pedir, se você sentir a vontade para isso, que você pudesse compartilhar uma mensagem do teu coração para judeus, para Yehudim, que possam estar, de alguma forma, acessando também esse canal, esse programa, e que você, mais do que ninguém, né, você e o teu parente Yeshua, sabe como que o judeu é, como que o judeu pensa. O que você poderia dizer para o teu povo? Então, nessa caminhada, eu vim realmente amar o povo. Entender. O teu próprio povo. O meu próprio povo. Que antes não era. Era uma coisa até, lamentavelmente, quase antissemita. É mesmo. Porque se a gente não conhece, não é, esse Deus, né, o sacrifício de Yeshua, né, nessa nova aliança, e entender que esse é um processo muito forte, né, e eles não enxergam, né, porque está chegando a plenitude dos gentios, né, e vai chegar a hora deles também. Mas nesse processo nós temos que orar muito, interceder e amá-los, e perdoar. E o que você poderia dizer para algum judeu que possa estar te assistindo agora? Abre o coração. Abre o coração. Deixa ele entrar. A curiosidade ajuda? Muito. Para mim foi curiosidade. Não é? Dizem que eles vêm por ciúmes, não é? Mas eles vêm pelo testemunho, pelos sinais e pelas maravilhas.
Então, deixa Deus usar a sua vida. Deixa Deus falar com você. Porque Ele vai instruir qual é o caminho. Qual é o caminho? A maneira como Ele vai te tocar. E você vai ser tocado. Você vai ter um encontro. Não é? Não é algo superficial, é algo profundo. Você vai ter um encontro e um impacto como eu tive. E eu oro nesse sentido. O programa Israel no Caminho, para mim, é esse ministério. Né? É um ministério de amor, né? De ensinar a palavra, porque a maioria do nosso povo, sem ser os rabinos e os religiosos, não tem acesso à Torá. Né? E o programa Israel no Caminho é essa possibilidade de você conhecer a Torá. Que lindo isso. Né? A Torá, o Haftará e o Brit Hadashah. Coisas que eu não conseguia nem falar até bem pouco tempo. Né? E Deus está me honrando e hoje eu ser uma comentarista. Glória Uau. a Deus. Então esse é um novo desafio Amém. que o Senhor entregou para mim. Eu falei, Deus, já passei por tantos desafios na minha vida. Vamos mais Por que esse. não mais um? Glória a E eu Deus. tenho aprendido tanto. Estou tão feliz, não é? Porque eu consigo olhar a palavra e Deus saltar aos meus olhos. Revelação. O Espírito Santo tem revelado na palavra, né? De uma maneira sobrenatural. Então, o Hakadosh. Amém, Aleluia. amém. Eu já era apaixonado por você, mas agora eu te amo 10 vezes mais. Como é bom te ouvir, saber o que Deus tem feito na sua vida. Que momento. Obrigado. Que Pastor demais, Daniel, que demais. por essa honra de estar aqui e ouvir. Sabe, uma parte, daria para... Essa coxa de retalhos vai ficar grande ainda. Muito grande. Muito obrigado. Está Zilda. sendo tecida ainda. Amém, é verdade. Amém. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Quero de novo agradecer a Zilda, ao apóstolo Paulo, por terem aceitado o convite. Os links das nossas mídias, Israel no Caminho, vai estar tudo na descrição do vídeo. Acessa lá, curte, compartilha com todo mundo, vai ser bênção para tua vida, tá bom? Deus te abençoe, a paz. Shalom. Obrigado, Zilda. Shalom!